Meus amigos, com muita alegria, vamos dar continuidade no processo de aprendizado e iniciático, de iniciar uma ação, de sempre se conectar com esta ação de aprendizado através do Sefer Yetzirah, do Perek Pasuk, 14º. Ilu asa sefirot blimata rua Elohi chaim rua mir rua maim rua esh memai ron vetacha Mizra vemarav safon vedaron. Então nós temos aqui as 10 sefirot do nada, o fôlego do Deus vivo, o fôlego do fôlego, a água do fôlego, fogo da água, e acima, abaixo, leste, oeste, norte e sul. Então essas informações aqui vamos trazer e corresponder como um processo de meditação nesse sentido. Além do aspecto filosófico e teórico que o Sefer Yetzirah passa para cada um de nós, do entendimento, a compreensão dessa natureza, as sefirot, a força que flui das sefirot, as letras, os caminhos, etc. Nós temos aqui alguns princípios desse sistema que também é místico e meditativo. Esse texto, ele aqui traz as notas de rodapé e as airot, ou seja, as colocações do tradutor do inglês, que é o Rabbi Noria Kaplan, compartilhado pelo tradutor em português, que é o querido amigo professor Avraham Pamplona. O que o texto está realmente trazendo são os diferentes estágios nas iniciações nos mistérios das Sefirot e nos mistérios e na aplicação prática da meditação. Um desses pontos que é muito comum é a meditação num ponto. Por exemplo, por um período que a pessoa pode começar com 30 segundos até 5 minutos, 10 minutos, a pessoa só deve olhar um ponto. Ele pode tentar visualizar, por exemplo, um ponto na parede. Isso é uma forma, é um mecanismo de acalmar os pensamentos, Quando ele se concentra num ponto, ele pode colocar na parede um ponto de uma determinada cor por um período. Naquele período, a mente daquela pessoa que começa a receber um treinamento, ele passa só a se concentrar naquele ponto. Então, durante um processo da oração, da tefilá, para a tradição judaica, no momento que você está rezando, você está falando as palavras que estão no Sidur, no livro das orações, ou as palavras que vêm do seu coração, e em determinado momento começam a surgir imagens. Algumas dessas imagens podem ser insights, ou podem ser algumas recomendações até espirituais para aquela pessoa, mas muitas das vezes também é parte de uma mente que corresponde a pensamentos sem um foco, por exemplo, e é uma coisa que a gente tem que combater dentro de um processo de consciência e maturidade espiritual. Por exemplo, nós temos que estar 100% aonde nós estamos. Então, se você levou o seu carro para ajeitar, você não pode estar com o seu carro lá recebendo reparos e jogando videogame. Ou você não pode estar conversando com seu filho, vendo a lição do seu filho e tentando ver o que está no jornal, etc. Tudo que a gente está fazendo, a gente tem que estar fazendo com 100% de consciência. Aquele que faz isso, ele desenvolve o aspecto do foco. Por isso que nas yeshivot e nos kolelim, que são centros de estudos rabínicos, quando você está estudando, a pessoa pode estar estudando um outro assunto, ou até o mesmo assunto, ela não vai te atrapalhar, porque você está com foco naquilo que você está fazendo. E um dos mecanismos de aprendizado desse foco é o exercício de um ponto, que você pode visualizar um ponto na parede. Então você olha aquele ponto, durante 30 segundos é só olhar aquele ponto. E aí você pode subir 30 segundos por dia, até 5 minutos. Claro, tem que tomar muito cuidado com isso,
Eu recomendo até 5 minutos, 6 minutos. E se vier um pensamento, prestar atenção naquele pensamento e se voltar para aquele ponto. Isso é uma forma de adestrar a mente em relação a esse pensamento. Claro que a pessoa, para poder chegar nesse estágio, ela tem que caminhar um pouquinho, não tem que ter pressa. Diferente do pensamento ocidental imediatista, que a pessoa quer fazer 6 minutos de exercício de foco e concentração num ponto. Ele não vai receber nada com isso. Mais vale menos que se torna mais do que mais que se torna menos. Então, no exercício meditativo de um ponto, por exemplo, se você faz 30 segundos com a sua total consciência naquele ponto, depois você pode voltar a fazer seus afazeres, que você vai conseguir aos poucos treinar a sua mente nesse sentido. E é isso que traz o querido Rabino Aryeh Kaplan, né? Existe um exercício e algumas perguntas que podemos fazer para nós mesmos. Uma delas é: antes do 1, o que você conta? Qual é o número que procede todos os números? Dentro da matemática, da linguagem matemática, nós temos o Efes, que é o 0. E a verdade, ele é o preâmbulo, ele é a introdução, é a Kadma. Então, antes de começar alguma coisa, a gente tem que se preparar para aquilo. Vou dar um exemplo. Antes de vir para o trabalho, eu preparo a minha roupa, eu verifico como é que vai ser o caminho que eu vou seguir, qual vai ser o procedimento do dia, até antes de iniciar o trabalho. Então, você cria um preâmbulo, que isso é importante também, é a preparação. Os mestres dessa arte são os ingleses, que além de serem mestres na preparação de um procedimento, eles são mestres na arte de respeitar o tempo. Outro dia eu estava rezando, teve o bar mitzvah de um grande rabino, Talmid Chacham, um grande rabino sábio, jovem, mas muito sábio, e o filho dele estava completando a maioridade judaica, que é o bar mitzvah. E estava marcado por um determinado horário, e ainda não tinha começado. A gente estava esperando chegar os convidados. Num determinado momento, uma das pessoas falou assim: mas é muito normal aqui no Brasil isso acontecer, e a gente tem que entender que isso é normal. Aí eu falei para ele: tá certo, a gente não está na Inglaterra, mas se você for marcar uma consulta no médico, se você chegar meia hora depois, ele não vai te atender. Se você chegar antes também, ele não vai te atender. Se você marca algo com alguém, é muito importante seguir o tempo. Não é que o tempo é só dinheiro, como falam os americanos de time is money. O tempo é parte do que você pode produzir com o tempo. Por isso que nas nossas tefilot e kavanot, que são as intenções, tanto em Rosh Hashanah como em Yom Kippur, a gente também pede perdão por ter tirado o tempo das pessoas e o nosso próprio tempo. Isso nos ensina que a gente tem que vencer um dos maiores males da nossa humanidade, que já deixa o que era antes a depressão em segundo, terceiro, quarto ponto, e passa a ser a procrastinação. Procrastinação é uma determinada pessoa que até tem as faculdades mentais, sociais normais, mas ela fica lidando e procrastinando para tomar uma atitude, uma ação, etc. E fica vivendo no marasmo com isso. Vou dar um exemplo. Uma determinada pessoa precisa tomar uma decisão sobre um determinado ponto e ela deixa isso sempre para amanhã. Não deixe para amanhã, faça hoje. Assim traz o Shulchan Aruch, o Kitsu Shulchan Aruch do grande mestre Chacham Shlomo Gansfried, traz, como também traz o Mehabel, o Yosef Karo. A primeira alahá que a gente aprende é acordar como um leão pardo, como um felino, algo com força. Você tem que acordar com toda a força para poder fazer aquilo que você precisa. Você tem que colocar a sua intensidade, a sua energia dentro desse contexto. Um outro dado interessante é que para ocorrer o processo da meditação e o processo do aprendizado, nós temos que utilizar uma frase que é ensinada pela tradição de forma oral, que é refrear, ou seja, fechar a boca de falar, né? E o teu coração de pensar. O que é pensar com o coração? É ser 100% emoção. Os grandes mestres, eles têm que ter um equilíbrio entre a emoção, a razão, a vontade e o coração. Se você pensar somente com o coração, que é Hesed,
que é a bondade na árvore da vida, você não vai conseguir desenvolver outros aprendizados. Então, o equilíbrio é parte de tudo, como traz o nosso mestre Ramba, na Ilhot Deot, onde tu não caminhes tanto nem para a esquerda, nem tanto para a direita, mas tu siga o caminho do meio. E o caminho do meio na Kabbalah e na árvore da vida é Malchut, Yesod, Tiferet, Da'at e Keter. Isso significa que você tem que estar centrado no teu mundo físico, tu tem que buscar fecundar, ou seja, que aquilo, as tuas ideias se tornem embrionárias, que elas possam florescer, receber a beleza necessária e que o conhecimento vai chegar até a fonte, que vai te trazer muita luz. Então, esse é o caminho do meio. Nós temos também o caminho da coluna da direita ou da esquerda. E quando nós focamos num ponto, por exemplo, desenvolvemos um estado de consciência, que é parte desse processo. Então esse é um dos exercícios, e esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, vai ser repleto de exercícios, e que vai ser com um mecanismo também de pesquisa, que vai aliar também com o processo instrutivo e filosófico. Um outro exercício que é recomendado é o exercício do fôlego do Deus vivo. O que seria esse fôlego Deus vivo? Seria pelo caminho do meio, que é esse que acabamos de falar, Malchut, mundação, o reino, o mundo, Yesod, fundamento, Tiferet, a beleza, e Keter, que seria a coroa, o início, essa conexão inicial. Fazendo uma alusão, uma correlação aos centros de energia da pessoa, Keter, cabeça, Tiferet seria essa parte central, que poderíamos dizer que é o coração. Antes disso, entre o Keter e o Tiferet, nessa região da cabeça, nós temos o conhecimento, que é uma sefirá sempre imóvel, porque o conhecimento nunca para. Baixando, nós temos um pouco mais na região onde é o contato marital, que é o órgão sexual, tanto masculino como feminino. Nós temos o fundamento, o Yesod, e cada ou seja, o homem e a mulher trabalham dentro de uma determinada polaridade. E na planta dos pés, nós temos o Malchut, que é o reino. Então, um dos exercícios também de visualização, que é o ato de ver sem os olhos, mas ver usando também a imaginação, é sentir, deixar fluir uma determinada energia que vem de cima para baixo, e ela faz um processo de circulação chamada aí nós temos os processos de circulação menor e circulação maior, e nessa circulação é sentir uma energia que vem da cabeça, passa no coração, passa pelo órgão sexual até a planta dos pés. Também sentir também o processo inverso, que essa energia do solo, ela passa pela planta dos pés, ela sobe até o órgão sexual, ela passa até o coração, do coração ela chega até a cabeça, e dessa cabeça até o topo da cabeça, que é chamado de Keter. Então esse caminho do meio da árvore da vida, que é Tzraim, de acordo com Ari Kadosh Rabbeinu Zeher Sadik Livraha, nós estamos com o Talmid Chacham aqui, querido, nosso Hadez, né? Então esse processo, que é esse processo meditativo através da árvore da vida, o caminho do meio, que traz de Rodeot, nosso mestre Ramba, não tanto para a direita, não tanto para a esquerda, que equivale com o uso do Ruach, que é a respiração, e levar esses centros de cima para baixo, de baixo para cima.